Fala galera, hoje a gente vai revisitar alguns dos jogos mais lendários e ao mesmo tempo mais esquecidos do Super Nintendo. Aquele tipo de jogo que talvez você nunca tenha visto, mas que merecia muito mais reconhecimento. E aqui é o seguinte, nada de lista óbvia, nada de jogo batido. São títulos diferentes, criativos e que mostram o quanto o Super Nintendo tinha pérolas que muita gente nunca chegou a conhecer. Se algum desses te der aquele estalo de nostalgia, deixa o like e bora relembrar juntos. Agora sim, aperta Start e vem comigo nessa viagem pelo Super Nintendo. ActRaiser 2 é um dos jogos mais impressionantes e ao mesmo tempo mais esquecidos do Super Nintendo. Lançado em 1993 pela Enix, o game é uma mistura de ação, desafio e ambientação épica, daquelas que pareciam muito à frente do seu tempo. Aqui você controla o Mestre, uma espécie de anjo guerreiro enviado dos céus para enfrentar o mal na Terra. A história começa logo depois dos eventos do primeiro jogo. O demônio Tanzra retorna, dividindo o mundo em várias regiões corrompidas, e cabe a você descer do paraíso para restaurar a paz. Particularmente, eu prefiro essa segunda versão do que a primeira. Na verdade, a primeira eu não gostei muito. A jogabilidade aqui é pura ação 2D, mas com um toque de estratégia e muita técnica. O personagem pode planar com as asas, atacar em várias direções e usar magias poderosas, mas cada feitiço consome energia, então é preciso saber o momento certo de usar. E olha, eu achei esse jogo bem difícil. Conforme você vai jogando, vai pegando o ritmo, o jeito das fases, mas mesmo assim continua sendo um baita desafio. Ainda assim, é recompensador. Ele abandonou a parte de simulação do primeiro game, que como eu já disse, não me agradou muito, para focar numa experiência mais intensa e totalmente voltada para ação. E o resultado ficou simplesmente top. Um clássico esquecido que mostra o melhor do Super Nintendo. Beleza, desafio e uma atmosfera que ainda impressiona até hoje. Skyblazer é um daqueles jogos do Super Nintendo que pouca gente lembra ou jogou, mas quem jogou nunca esqueceu. Esse jogo é top, muito top. Lançado em 1994 pela Sony Imagesoft, o game é um verdadeiro tesouro escondido do console. Aqui você controla Sky, um jovem guerreiro com habilidades mágicas e acrobáticas, que parte numa jornada para resgatar uma sacerdotisa raptada por Ashura, um demônio que serve a um ser ainda mais poderoso. A jogabilidade também é muito top, lembrando jogos como Strider ou até Castlevania, só que com uma pegada bem mais rápida e colorida. Outra coisa que acho muito legal é que o Sky possui muitas habilidades. Ele pode correr, escalar paredes, atacar com magia e até dar golpes aéreos que deixam o combate muito mais dinâmico. E durante a jornada você vai desbloqueando novas habilidades, o que não deixa o jogo cair naquela mesmice. O visual é lindo, cheio de cores vibrantes e efeitos que faziam o Super Nintendo parecer um console de outra geração. E a trilha sonora é simplesmente épica. Tem aquele clima místico que combina perfeitamente com a aventura. Skyblazer é o tipo de jogo que merecia muito mais reconhecimento. O verdadeiro clássico desconhecido, cheio de ação, carisma e uma atmosfera única, que mostra como o Super Nintendo sabia surpreender. Galera, resolvi dar uma diferenciada e trazer um de corrida. Eu mesmo não curto muito esse estilo de jogo, mas hoje é o dia de Street Racer. É um dos jogos de corrida mais insanos e divertidos do Super Nintendo. E sinceramente, um dos mais subestimados também. Muita gente compara ele com Mario Kart, mas a real é que Street Racer tem sua própria identidade e muita personalidade. Lançado em 1994 pela Ubisoft, o jogo traz corridas malucas com personagens cada um com seu próprio carro e golpes
golpes especiais. Você não só corre, você também bate nos outros. As pistas são bem variadas, e o mais legal é que o jogo tem o modo batalha, meu preferido, claro, onde o objetivo é simplesmente destruir os outros corredores. O visual é colorido, vibrante, e a trilha sonora combina perfeitamente com o clima caótico das corridas. Street Racer é aquele tipo de jogo que merecia muito mais destaque. Super Vales 4 é um daqueles jogos do Super Nintendo que pouca gente comenta, mas que surpreende quando você dá uma chance. Lançado em 1992 pela Telenet Japan, o game é um action platformer com visual de anime e uma protagonista carismática chamada Lena, uma guerreira vinda de outro mundo que precisa enfrentar um exército de demônios para restaurar a paz no reino. É um jogo com dificuldade mediana, não é fácil, mas também não é aquele tipo de jogo que você vai precisar repetir a mesma fase várias vezes até pegar o jeito. O diferencial é que você pode coletar e trocar diferentes tipos de magias, e cada uma tem um efeito diferente, o que dá um toque estratégico nas batalhas. Tem bastante diversidade na jogabilidade e isso é algo que eu acho muito interessante. O design das fases é bem variado, com castelos, cavernas e templos cheios de inimigos. Eu curto bastante esse estilo, principalmente porque ele tem aquela vibe dos jogos japoneses dos anos 90, com visuais detalhados e trilha sonora épica. Super Vales 4 é um clássico escondido que merece ser lembrado. Um jogo elegante, desafiador e com aquele charme único dos anos 90. Para fechar o vídeo, decidi colocar um jogo de RPG, que é o meu estilo favorito de jogo, e o escolhido foi Secret of Evermore, um dos RPGs mais diferentes e ao mesmo tempo mais injustiçados do Super Nintendo. Lançado em 1995 pela Square, o game chamou atenção na época por ter sido desenvolvido totalmente nos Estados Unidos, o que já o deixava bem diferente dos RPGs japoneses da época. Aqui você controla um garoto e seu cachorro, que acabam sendo transportados para um mundo misterioso chamado Evermore, um lugar que mistura eras diferentes, tipo pré-história, Egito Antigo e até um futuro tecnológico. A jogabilidade é bem parecida com Secret of Mana, com combates em tempo real, exploração e um sistema de alquimia que substitui as magias tradicionais. E esse sistema é bem interessante. Você coleta ingredientes durante o jogo e mistura para criar diferentes feitiços, o que dá muita liberdade para jogar do seu jeito. Outra coisa que eu sempre achei legal é a relação entre o garoto e o cachorro. Dependendo da área, o cachorro muda de forma. Às vezes vira um lobo, às vezes um robô, e isso muda completamente a forma de jogar. O visual é bonito, o mapa é enorme e a trilha sonora cria uma atmosfera misteriosa que te prende do começo ao fim. Secret of Evermore pode não ser o RPG mais conhecido do Super Nintendo, mas é um dos mais criativos e únicos. O jogo que mistura aventura, alquimia e emoção, e que mostra como o Super Nintendo sabia entregar experiências incríveis até nos títulos menos lembrados. E é isso, galera! Esses foram alguns dos jogos lendários e esquecidos do Super Nintendo, títulos que mostraram o quanto o console era criativo e cheio de surpresas. Cada um deles tem sua própria magia, jogos que marcaram quem teve a sorte de jogar, e que merecem ser lembrados. Comenta aí, qual desses você jogou? Ou qual outro clássico esquecido merece aparecer por aqui no próximo vídeo? Eu adoro responder vocês. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreve, isso me incentiva demais. Ah, e se você curtiu esse vídeo, eu também fiz um com o mesmo tema sobre o Mega Drive. É só clicar aí no card e conferir. Galera, vejo vocês no próximo vídeo. Então, aperta Start e vem com a gente nessa nostalgia.